1º de novembro de 2021. Celebração da festa de Todos os Santos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No dia 1º de novembro, a Igreja celebra a festa de Todos os Santos. Segundo a tradição, ela foi colocada neste dia após 31 de outubro, porque os celtas ingleses, pagãos, celebravam as bruxas e os espíritos que vinham se alimentar e assustar as pessoas nesta noite, Halloween. Neste dia, a Igreja militante, que luta na terra, honra a Igreja triunfante no céu, celebrando numa única solenidade todos os santos, como diz o sacerdote na oração da missa, para render homenagem àquela multidão de santos que povoam o reino dos céus que São João viu no Apocalipse. Houve então o número dos assinalados, 144.000 assinalados, de toda a tribo dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão. Esses são os sobreviventes da grande tribulação. Levaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Apocalipse 4, versículo 14 seguintes. Essa imensa multidão de 144.000 que está diante do Cordeiro compreende todos os servos de Deus, aos quais a Igreja canonizou por meio da decisão infalível de algum Papa, e todos aqueles incontáveis que conseguiram a salvação e que desfrutavam a visão beatífica de Deus. Lá, eles intercedem por nós sem cessar, diz uma de nossas orações eucarísticas. Por isso, a Igreja recomenda que os pais ponham nomes de santos em seus filhos. Esses 144.000 significam uma grande multidão. 12 vezes 12 vezes 1.000. O número 12 e o número 1.000 significavam para os judeus antigos plenitude, perfeição e abundância. Não é um valor meramente aritmético, mas simbólico. A Igreja já canonizou mais de 20.000 santos. Mas há muito mais que isso no céu. No livro Relação dos Santos e Beatos da Igreja, eu pude relacionar de várias fontes, quase 5.000 dos mais importantes, e os coloquei em ordem alfabética. Todos os santos se tornam intercessores no céu. A Lumen Gentium do Vaticano II lembra, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Jesus Cristo. Por seguinte, pela fraterna solicitude deles, a nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Na hora da morte, São Domingo de Gusmão dizia a seus frades: não choreis, servos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. E Santa Teresinha confirmava esse ensino dizendo: passarei meu céu fazendo bem na terra. No nosso catecismo diz, na oração, a Igreja peregrina é associada à dos santos, cuja intercessão solicita. A marca dos santos são as bem-aventuranças que Jesus proclamou no Sermão da Montanha. Por isso, esse trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 5,
Versículo 1 seguinte é lido nesta missa. Os santos viveram todas as virtudes e, por isso, são exemplos de como seguir Jesus Cristo. Deus prometeu dar a eterna bem-aventurança aos pobres no espírito, aos mansos, aos que sofrem, aos que têm fome e sede de justiça, aos misericordiosos, aos puros de coração, aos pacíficos, aos perseguidores, por causa da justiça, e a todos os que recebem o traje da calúnia, da maledicência, da ofensa pública e da humilhação. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós que recorremos a vós.